Participa de inauguração de obra em Pernambuco. A ausência do governador Paulo Câmara foi percebida durante evento realizado em São José do Egito. Bancos de leite do estado fazem apelo por doações. Em Caruaru, no Hospital Jesus Nazareno, o estoque é de 13 litros. Eleições 2020. Hoje é dia de conhecer quem concorre ao cargo de prefeito na cidade de Brejo da Madre de Deus. Rádio Cidade realiza hoje às 6 horas primeiro debate das eleições deste ano. Uma hora antes, você acompanha toda a movimentação e chegada dos candidatos com a equipe da Rádio Cidade. Mais de 8 mil candidatos usam títulos religiosos como nome de campanha. Entre os títulos, o mais utilizado é o de pastor e pastora. Central fica no empate em confronto com o Potiguar. Com o resultado das cobranças ao técnico Silvio Criciúma aumenta e o Central chega ao terceiro jogo, terceiro empate na competição. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal da Cidade. Jornal da Cidade. Bom dia! Bom dia para você. As escolas que retomarem as aulas presenciais a partir da próxima semana vão ter que modificar o horário de início das aulas para o período entre 8 e 8h30 da manhã. A ideia é fugir do horário de maior movimento no trânsito. A retomada vai acontecer inicialmente para as turmas do terceiro ano do ensino médio de forma opcional. A medida foi anunciada pelo governo do estado. Pernambuco também divulgou a permissão de retomada de festas, casamentos, shows, peças de teatro e cinema em 58 municípios do Agreste e do Sertão. O secretário de Educação e Esportes de Pernambuco, Fred Amâncio, afirmou ainda que um novo protocolo com uma série de medidas a serem adotadas por professores, escolas e alunos para diminuir o risco de disseminação da Covid-19 será divulgado na internet. Cabe às escolas particulares a decisão sobre o retorno ou não do processo de retomada das aulas presenciais, desde que observem as regras aí estabelecidas pelo governo do estado. 7h03, o presidente Jair Bolsonaro sancionou sem vetos a medida provisória que flexibiliza as regras de licitação durante o estado de calamidade pública. A MP 961/20 foi transformada na Lei 14.065, publicada no Diário Oficial da União. Entre outros pontos, a lei aumenta os limites para a dispensa de licitação e estende o regime diferenciado de contratações públicas para todas as compras e contratos firmados. Criado para aumentar a celeridade das licitações, o RDC era até então aplicado a situações específicas, como obras e serviços de engenharia do Sistema Único de Saúde. A lei também autoriza, sob certas condições, o pagamento antecipado em licitações, ou seja, os órgãos públicos poderão efetuar o pagamento pelo serviço ou produto antes mesmo que eles sejam entregues. Atualmente, o Tribunal de Contas da União admite a antecipação do pagamento apenas em situações excepcionais. 7h04, vamos aos números da Covid. Caruaru teve nas últimas 24 horas 60 novos casos. O total de casos na cidade agora é de 8.665. Além disso, foi registrada uma nova morte, totalizando 336 mortes. Os recuperados chegaram a 8.204. Os dados são da Secretaria de Saúde de Caruaru. Já a Secretaria Estadual de Saúde registrou 71 novos casos da Covid. Até o momento, o estado registra 147.872 casos. Também foram registradas 28 novas mortes, elevando o total para 8.279 mortes em Pernambuco pela Covid-19. E no Brasil são 4,8 milhões no total de casos, confirmados aí do coronavírus. O número de mortes subiu para 144.680, foram mais 728 ontem. E já o número de recuperados é de 4.200.000 pessoas que se recuperaram aí da doença em todo o Brasil. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, anunciou que vai começar a primeira revisão para o registro de uma vacina contra a Covid-19. A análise será feita por meio de um novo processo que havia sido autorizado, uma medida que reduziu a exigência aí da documentação inicial e simplificou o processo para os imunizantes contra o coronavírus. 2 dias após a flexibilização, este primeiro pedido foi protocolado pela AstraZeneca. A farmacêutica está desenvolvendo uma vacina em parceria com a Universidade de Oxford, que deverá ser produzida no Brasil pela Fundação Oswaldo Cruz. Esse é o passo inicial para que se autorize a aplicação de uma vacina no Brasil, caso ela seja aprovada em todos os testes clínicos que ainda estão aí em andamento.
Começa então a análise dos técnicos da Anvisa sobre os primeiros resultados dos testes, ainda dos estudos pré-clínicos que não envolvem seres humanos. A ideia é agilizar o registro da vacina, caso ela apresente resultado positivo de segurança e eficácia em todas as fases de teste. E quem testou positivo aí para o coronavírus foi o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, né, e a primeira-dama também de lá. Os dois, a Melania Trump também, né, estão em isolamento social. Curioso é que na última quarta-feira ele esteve num debate aí contra o adversário Biden, né, mas hoje Trump confirmou que os dois estão isolados. Aí, Trump tem 74 anos. O governo federal vai ofertar um auxílio aos lares de idosos, mas o prazo para solicitar a ajuda está se encerrando e quem explica até quando a solicitação pode ser feita é Ana Rebeca Passos. Termina neste sábado o prazo de cadastramento das instituições de longa permanência para idosos interessadas em receber auxílio do governo federal no valor de R$160 milhões. O auxílio ocorre em razão do enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia. Em vídeo divulgado pela ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, mais de 2.000 instituições já foram cadastradas, mas nem todas estão com as informações em dia. Conforme o Ministério, será feita uma força-tarefa do órgão para a análise da documentação encaminhada para o cadastramento. A publicação da listagem das instituições qualificadas como habilitadas e não habilitadas ocorrerá até 10 dias depois do término do cadastramento. Podem se inscrever entidades públicas ou privadas de caráter assistencial, sem fins lucrativos, que exerçam a atividade de modo continuado e possuam um número de inscrição ativo no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Para realizar a inscrição, as instituições interessadas devem preencher um formulário online. Ana Rebeca Passos, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Obrigada, Ana, pelas informações. E a Amazônia teve o segundo pior setembro de queimadas da última década e o Pantanal teve o pior mês da história. Foram registrados 32.017 focos de calor na Amazônia, um aumento de cerca de 60% em relação ao mesmo mês do ano passado, mostram dados do programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Já no Pantanal, o aumento foi de 180% em relação a setembro de 2019. Comparado ao recorde anterior do mês de setembro de 2007, o número registrado em 2020 é 47% superior. E em comparação com o recorde geral anterior do bioma, o valor de 2020 é de 35% maior. O Pantanal enfrenta a pior seca dos últimos 60 anos e a estiagem severa pode continuar por até 5 anos, segundo a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. As chamas nesse bioma já comprometeram projetos de conservação animal, como de araras azuis e de onças. 7h10 e o governador Paulo Câmara não participou do evento no sertão de Pernambuco, que contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro. Confira a reportagem de Jorge Brandão e entenda o motivo da ausência. O governador Paulo Câmara não esteve na agenda que o presidente Jair Bolsonaro cumpriu nesta quinta-feira em Pernambuco, porque não recebeu convite para o ato. De acordo com a agenda presidencial divulgada pelo Palácio do Planalto, o presidente participou da inauguração da segunda etapa do sistema adutor do Pajeú, em São José do Egito, no sertão do estado. Representando Pernambuco, fizeram parte da comitiva do presidente o líder do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra Coelho, e o deputado federal André Ferreira, líder do PSC na Câmara Federal. Segundo informações do Palácio das Princesas, o governador Paulo Câmara não recebeu qualquer comunicado da agenda realizada no estado que governa. A programação oficial do governador foi a visita à inauguração do Hospital Eduardo Campos da Pessoa Idosa no Recife. Na ocasião, Câmara participou da entrega da unidade de saúde em cerimônia liderada pelo prefeito Geraldo Júlio. Jorge Brandão, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Será que ele recebesse esse convite, ele ia? Eu acho que iria, né? Pelo menos as outras agendas do Bolsonaro aqui, ele foi. Então foi um convite que ele não fez muita questão de não ter recebido, né? E Bolsonaro também não sentiu muita falta dele. O líder do governo no Senado, que é adversário de Paulo Câmara aqui, o senador Fernando Bezerra Coelho, fez um discurso com muitas críticas a Paulo Câmara e disse que é o contrário, né? Que o problema é a questão do governo estadual com o governo federal.
Lembra muito aqui, né? A relação de Raquel com Paulo Câmara. E quando a pessoa está presente, aí as palavras são um pouco amenizadas, né? Mas quando a pessoa não está, o pessoal desce a lenha mesmo, né? 7h11, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, a Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado e a Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco apresentaram um edital de fomento para viabilizar a realização de estudos por pesquisadores vinculados a instituições de ensino superior do Estado, assim como institutos e centro de pesquisa e desenvolvimento pernambucanos. O programa prevê a destinação de mais de R$124 mil para bolsas de pesquisa e atividades de coordenação das equipes selecionadas, com prazo máximo de execução estabelecido em 12 meses. O objetivo é incentivar a elaboração de pesquisas sobre mercado de trabalho, comércio exterior, produção e competitividade em pelo menos 20 setores econômicos estratégicos para o PIB pernambucano. Do total previsto, R$ 94.200 serão repassados aí via FACEP e R$ 29.634 serão aportados pela ADELIPER. Entre os setores econômicos que interessam ao governo do estado estão o têxtil de confecções, polo farmoquímico, laticínios, cadeia do café, setor automotivo, floricultura, serviços médicos, entre outros. 7h12, um filhote de baleia foi achado morto na praia de Enseada dos Corais. Saiba outros detalhes na reportagem de Gabriela Mendes. O filhote de baleia jubarte, de aproximadamente 4,5 metros de comprimento, foi encontrado morto na praia de Enseada dos Corais, no Cabo de Santo Agostinho, na região metropolitana do Recife. Segundo relatos de populares, pescadores da região avistaram baleias próximas à praia na última terça-feira, dia 29. A Secretaria de Meio Ambiente do Cabo informou que o animal provavelmente morreu em alto mar e foi levado à areia da praia pela correnteza durante a madrugada. O animal foi achado em estado de decomposição na areia da praia e com marcas de mordida. A Prefeitura do Cabo informou que a Secretaria de Meio Ambiente foi acionada para remover o corpo do animal. A pasta acionou o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade para realizar o enterro, feito na própria faixa de areia. Gabriela Mendes, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Obrigada, Gabi, pelas informações. Chama a atenção o tamanho do filhote. 4 metros. 4 metros. Muito bem, os bancos e postos de coleta de leite humano do estado são essenciais para auxiliar no desenvolvimento dessas crianças internadas em unidades hospitalares. Mas para que eles atendam esse público é preciso da solidariedade das mães que produzem o alimento em excesso. Sob gestão estadual, 4 bancos de leite ressaltam a importância da doação para a recuperação de bebês internados em unidades de terapia intensiva, neonatal, cuidados intermediários e alojamento Canguru. Os hospitais Agamenon Magalhães e Barão de Lucena, no Recife, o Jesus Nazareno em Caruaru e o Dom Malan em Petrolina fizeram um apelo para manter os serviços abastecidos e levando saúde aos pequenos pernambucanos. Com a pandemia, houve diminuição nas doações, o que ratifica a importância de abordar o tema. Segundo a coordenadora do Banco de Leite, Agnes Freitas, muitas mães que doam leite estão em fase de desmame dos filhos e pararam de fazer a retirada desse leite. Atualmente, o estoque do Banco de Leite Humano do Hospital Agamenon Magalhães possui 38 litros armazenados, quantitativo que atende a demanda por menos de 2 meses. Na unidade, o leite materno está sendo destinado aos recém-nascidos internados na UTI neonatal. Em Caruaru, no Hospital Jesus Nazareno, o estoque é de 13 litros. Grande parte das doações são realizadas por 7 doadoras externas, mães que realizam a extração e entregam aos profissionais do banco de leite lá no hospital. Para fazer a retirada do leite, a indicação é que a mãe use um lenço para proteger a boca e a cabeça, além de higienizar as mãos antes de iniciar o processo. O produto deve ser armazenado em potes de vidro com tampas de plástico, como os de maionese ou café. Para higienizá-los, deve-se colocar água no fogo e, quando começar a ferver, adicionar os potes. Eles devem ser retirados de 15 a 20 minutos depois. O papel que vem na parte interna da tampa precisa ser retirado antes de todo o processo. Pernambucanos também podem ajudar esses bebês de outra maneira, doando os potes de vidro com tampa de plástico. Basta higienizá-los após o uso e entrar em contato com algum banco de leite ou posto de coleta para viabilizar a melhor forma de entrega. São esses os recipientes indicados para o armazenamento e transporte seguros, para a questão envolvendo o leite humano. Você pode interagir com a gente pelo 998-780997
e participar, né, aqui conosco. Um abraço para o Silvio José, para o Ivonaldo do São João da Escócia, para o Gilson, para o Lenildo Veríssimo, também por aqui mandando mensagem, e o Carlão lá de Juazeiro do Norte, além de Dona Socorro do Cafezinho. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para um breve intervalo. No próximo bloco a gente traz as notícias da eleição e também você vai conferir uma reportagem com os bastidores do primeiro debate com os candidatos à Prefeitura de Caruaru. Os preparativos. Vai ser realizado hoje, aqui às 6 horas, na Rádio Cidade. A gente volta após o intervalo. Você está ouvindo o programa Jornal da Cidade. A apresentação: Mário Flávio e Renata Torres. Apoio: Unimed Caruaru. Cuidar de você. Esse é o plano. Casa Nova Construção. Comemorando 19 anos com muita promoção e ofertas especiais. Aproveite! Sismuc Regional, Trabalho e Luta. Rua Padre Félix Barreto, número 50, Maurício de Nassau. Telefone 81 3723 6542. Chegou a hora de escolher quem vai governar o seu município pelos próximos 4 anos. E o primeiro debate entre os candidatos a prefeito de Caruaru, você acompanha na Rádio Cidade, no dia 2 de outubro, às 6 da tarde. Delegado Lessa, Marcelo Gomes, Marcelo Rodrigues, Rafier Delon e Raquel Lira se enfrentam em um confronto de ideias e soluções para o desenvolvimento de um dos municípios mais importantes de Pernambuco. Rádio Cidade, eleições 2020. Seu compromisso com a democracia começa aqui. Apoio: Asséis Unita. Jamais estivemos tão juntos quanto agora. Caruaru Shopping, sempre perto de você. Clínica Oculare, oftalmologia avançada para a saúde de sua visão. Casa Nova Construção, comemorando 19 anos com muita promoção e ofertas especiais. Aproveite! Color Graph, as melhores soluções para a sua campanha. Locação de ônibus, micro e van é com a Coletivo Turismo. Vai e volte tranquilo. E no dia da eleição, exerça a sua cidadania de forma segura e rápida. Com cartão Leva, uma promoção da AETPC. Na Rádio Cidade, 7 horas e 19 minutos. Já estamos de volta com o programa Jornal da Cidade. A apresentação: Mário Flávio e Renata Torres. Apoio: Unimed Caruaru. Cuidar de você. Esse é o plano. Casa Nova Construção, comemorando 19 anos com muita promoção e ofertas especiais. Aproveite! Estamos de volta com o Jornal da Cidade. Agora a gente fala sobre eleições 2020. Né? Vocês têm acompanhado aqui no Jornal da Cidade o perfil dos candidatos, não só de Caruaru, mas das cidades da região. E hoje Mário Flávio traz o perfil dos candidatos a prefeito de Brejo da Madre de Deus. Vamos acompanhar. Rádio Cidade. Eleições 2020. De acordo com informações do Tribunal Regional Eleitoral, cerca de 32 mil eleitores estão aptos a votar na cidade de Brejo da Madre de Deus. Por lá, 5 candidaturas foram registradas e a gente vai fazer uma avaliação agora deste cenário, mais uma vez com o professor Marco Aurélio. Seja bem-vindo, Marco. Olá, Mário. Com 5 candidaturas inscritas para a eleição deste ano, Brejo da Madre de Deus promete ter uma disputa bastante acirrada. O cenário é bem interessante, vejam só. Primeiro que o prefeito da cidade, Hilário Paulo, é candidato à reeleição, ele que trouxe Frailan para ser seu vice, e tem o apoio de Dr. Edson, que já foi prefeito e muito conhecido, muito carismático na cidade. Porém, o Hilário Paulo foi acometido da Covid-19, se pensou que ele não iria disputar, porém se recuperou e vai para o pleito tentar essa reeleição. Porém não está só, isso porque
no meio do mandato, ele brigou com seu vice, o Josevaldo Cowboy, que em 2018 lançou-se para deputado estadual para testar seu poder de voto na cidade e se animou a ponto de agora sim lançar sua candidatura a prefeito. O que temos então é uma situação bem inusitada. O prefeito é candidato à reeleição e o vice é candidato à eleição também. O Josevaldo Cowboy sai pelo Republicanos. E olha, ainda tem mais gente nessa disputa. O Rubinho Nunes, que não saiu em 2016, desistiu de sair em 2016 e agora saiu sim candidato pelo PSB, é a aposta, né, do partido do Palácio do Campo das Princesas para esta eleição e reuniu forças, trouxe Dr. Mesquita para a vice e vai buscar aí, né, surpreender a eleição. E também ainda tem outro peso pesado da política de Brejo para a disputa, que é o Roberto Asfora do PL, ele que tem experiência, já foi prefeito do município e que vem buscando juntar, né, forças contra Hilário e contra os demais. Ainda temos também Marcel Nascimento do PSOL, que está fazendo uma candidatura para marcar uma posição mais à esquerda do processo. Então, com tanta gente assim na disputa, vai ser uma disputa bem interessante. É com você, Mário. Ok, Marco, dessas candidaturas que você citou aí, uma é governista e as 4, é claro, são de oposição. E a gente traz agora para vocês um perfil de como está o cenário em Brejo da Madre de Deus. O atual prefeito Hilário Paulo, do PSD, vai em busca da reeleição. Ele era presidente do Poder Legislativo e chegou ao poder com o apoio do ex-prefeito Dr. Edson. Houve muita especulação sobre uma desistência dele para entrar na disputa, principalmente após ele contrair o coronavírus e passar vários dias internado. No entanto, ele se recuperou e vai mesmo para a disputa. Ele faz parte da coligação Mais Trabalho, Mais Conquistas, formada pelos partidos PDT, PT, MDB, PSDB, PSD e PCdoB. O vice dele na disputa é Frailan, que teve o nome cotado para entrar no jogo, mas desistiu para apoiar Hilário e compor com ele. Um dos principais nomes da oposição para entrar na disputa é Roberto Asfora do PL. Ele já comandou a gestão municipal por 2 vezes e tenta voltar ao comando da prefeitura. Ele faz parte da coligação Unidos por um Brejo Melhor, formada pelos partidos PL e PSC, e tem na vaga de vice Rubieno Catanha. Outro nome da oposição é o empresário Rubinho Nunes, do PSB, que foi cotado em 2016 para entrar na disputa, mas só agora resolveu para valer. O nome de Rubinho é uma aposta do PSB para que o partido vença a eleição na cidade. O ato de filiação dele contou com a presença da cúpula do partido. Ele faz parte da coligação Coragem para Mudar o Brejo, formada pelos partidos PSB e Democratas, e tem como vice o Dr. Mesquita, que é bastante conhecido na região. Outro candidato é Josevaldo Cowboy, do Republicanos, que após disputar a eleição para deputado estadual em 2018 e vice-prefeito em 2016, resolveu entrar na disputa pela majoritária esse ano. Ele é o atual vice-prefeito e desde o 2º ano de governo com Hilário, os dois romperam e ele agora vai enfrentar o ex-chefe. Cowboy faz parte da coligação Brejo Acredita na Mudança, formada pelos partidos PP, Solidariedade e Republicanos, e tem na vaga de vice o irmão Lucas. A última candidatura é de Maciel Nascimento do PSOL, que é voltada mais para a esquerda. De todos os nomes, é o com maior viés ideológico e tem uma candidatura para marcar posição na eleição deste ano. Além disso, ele é presidente municipal, né, do PSOL lá em Brejo. E é presidente também da Associação de Moradores do Bairro e um dos diretores da União dos Estudantes de Santa Cruz do Capibaribe e suplente do Conselho Tutelar no Distrito de São Domingos, que é presidente lá na questão do municipal. Ele vem com a proposta de uma renovação para o município, desvinculando das candidaturas tradicionais. Ele não coligou com nenhuma outra legenda e terá na vaga de vice Wagner Silva. Essa situação aí em Brejo da Madre de Deus pode ainda ter uma reviravolta. Pelo menos 3 candidaturas. Roberto Asfora, o atual prefeito Hilário e Cowboy têm problemas na justiça. Na próxima segunda-feira, a gente traz para você aqui na série a situação em Belo Jardim. Rádio Cidade. Eleições 2020.
bem, vamos conferir agora a agenda dos candidatos a prefeito de Caruaru. O delegado Lessa, às 8 horas da manhã, participa de reuniões internas. Às 6 horas da tarde, ele participa do debate da Rádio Cidade e às 9 horas da noite se reúne com lideranças. Marcelo Gomes, do PSB, às 7h30 da manhã, faz militância na Feira do Bairro São Francisco. Às 11 horas se reúne com a coordenação de campanha e às 6 horas da tarde participa do debate aqui na Rádio Cidade. Marcelo Rodrigues, às 7 horas da manhã, participa de uma entrevista de rádio. Às 11 horas da manhã, acompanha a candidata a vice, Ingrid Marcela, em uma entrevista. Na parte da tarde, ele se reúne com donos de fabrico da Boa Vista e as Boa Vista 2, né? E às 6 horas da tarde, ele participa do debate aqui da Rádio Cidade. Os demais candidatos não enviaram os compromissos de campanha até o fechamento do Jornal da Cidade. E hoje a Rádio Cidade realiza o primeiro debate com os candidatos à Prefeitura de Caruaru. Uma grande estrutura foi montada para levar a cada eleitor da capital do Agreste as propostas de cada postulante. O repórter João Neto apresenta agora para a gente os detalhes do que o público vai conferir a partir de 6 horas da tarde. Mãos à obra. O estúdio que vai receber o primeiro debate dos candidatos à Prefeitura de Caruaru está ganhando forma. Os preparativos começaram no início da semana. A responsabilidade do projeto é do arquiteto Carlos Plácido, que explica a proposta do cenário. Afinal de contas, além de ouvir, os caruaruenses poderão assistir ao debate nas redes sociais. A ideia foi criar um ambiente, um estúdio, onde todos os candidatos tivessem a mesma oportunidade de apresentar suas propostas à população, trazendo como cenário a cidade de Caruaru, que é a cidade que vai ser governada por mais 4 anos, e dá também a chance de todo mundo conseguir escutar essas propostas e formar a sua opinião, né? Escolher em quem que será votado. O ouvinte Rádio Cidade é muito exigente, tá? A gente já aprendeu isso, que ele quer ter a melhor qualidade de imagem possível, e por isso nós tivemos muita preocupação com o cenário, com iluminação, o posicionamento, para que a qualidade da Rádio Cidade continue chegando nas casas das pessoas como ela sempre chegou. Além da estrutura, a segurança também foi pensada. Cada púlpito terá um recipiente com álcool em gel, no local onde vão ficar os candidatos. Além deles, toda a equipe de assessores terá a temperatura do corpo aferida e a utilização de máscaras para os candidatos será facultativa. O posicionamento de cada candidato será definido por sorteio ao vivo. Da mesma forma, a ordem das perguntas e respostas. O diretor administrativo da Rádio Cidade, Rodolfo Silva, destaca a importância da emissora neste momento tão importante para a democracia. É uma situação ímpar para a Rádio Cidade, é uma situação ímpar para todos nós que fazemos a estrutura Rádio Cidade. Acreditamos muito nesse projeto, achamos que é muito importante para a cidade de Caruaru, certo? Que é o momento que os candidatos, os candidatos a prefeitos e os candidatos a vice-prefeitos têm um momento de falarem as suas propostas. E agradeço também aí os parceiros que vieram junto com a gente e acreditaram nesse projeto. Antes do debate, o jornalista Mário Flávio estará no ar ao lado do professor Marco Aurélio no aquecimento para a sabatina dos candidatos. Para ele, o primeiro debate irá marcar a largada para as eleições municipais. É um momento que a gente acredita que vai dar o pontapé na eleição, né? A eleição ainda está um pouco morna, digamos assim, porque é a primeira semana, né? A campanha ainda está pouco nas ruas devido à pandemia, e a partir do debate da Rádio Cidade a gente vai ter sim o clima da eleição e os candidatos vão poder trocar ideias e a gente espera contribuir com a democracia. A mediação do debate ficará com a jornalista Renata Torres, que já está com muita expectativa para este grande desafio, que vai começar às 6 horas da noite desta sexta-feira. A gente está numa expectativa imensa para que chegue logo mais às 6 horas, né, para que os candidatos se encontrem aqui. Para mim foi dada a responsabilidade de mediar esse primeiro debate da Rádio Cidade, né, onde os candidatos vão estar aí expondo suas ideias, o que tem em mente para governar Caruaru pelos próximos 4 anos. E eu tenho certeza que vai ser uma grande experiência com esse novo modelo de fazer debate de rádio em Caruaru. Então, a Rádio Cidade vai proporcionar essa experiência e a gente espera, claro, contar com a audiência de todos vocês, lembrando sempre que é com som de rádio e imagem de TV. Muito bem, som de rádio e imagem de TV, é uma experiência que as pessoas já estão acostumadas, experiência Rádio Cidade. Então, a gente pensou tudo para que vocês, né, tenham
além, claro, os protagonistas são os candidatos, né, que terão aí uma oportunidade imensa de falar, né, para os seus eleitores, né, expor suas ideias, né, dizer para que veio, né, dizer o que pensa para Caruaru nos próximos 4 anos. Então, é uma responsabilidade grande, né? Mais um evento. Tudo na Rádio Cidade é o primeiro, né? Como a gente está chegando agora, então, o nosso primeiro debate. Então, vocês imaginam a expectativa que a gente está. E a quantidade de mensagens que a gente vem recebendo das pessoas, né? Perguntando se já tem link, né, Romário? E o link a gente vai poder gerar um pouco antes, viu? Então, a gente já vai começar a disparar um pouco antes de começar. Tem o pré-debate, como o João Neto falou na reportagem, Mário Flávio, professor Marco Aurélio, a partir das 5 da tarde, mostrando, né, os bastidores, os candidatos chegando, e às 6 horas em ponto a gente começa esse confronto de ideias, né? Eles vão fazer perguntas diretamente um para o outro, vão responder perguntas dos nossos colunistas, dos nossos jornalistas, dos temas mais diversos, né, sobre Caruaru. E após o debate, também tem o pós-debate, né, Mário? Com um balanço, a avaliação, inclusive com a participação também dos candidatos. Então vai ser muito bacana, tá? Vocês podem, claro, acompanhar pelo tradicional dial 99,7, é onde você ouve a Rádio Cidade com aquele som cristal, né? 99,7 e nas nossas plataformas digitais, mas principalmente pelo canal do YouTube, né? Vocês podem aí jogar na sua TV e ter a experiência Rádio Cidade. Vai ser massa. Mário. O Silvio pergunta aqui, né, Renato? E algumas pessoas estão perguntando aqui, todos os candidatos confirmaram a presença no debate? Olha, a gente realizou aqui, já em agosto, uma reunião com os assessores dos candidatos. Quando ainda Tony Gel e Zé Queiroz eram pré-candidatos também. Inclusive os representantes de Tony e Zé estavam. E todos confirmaram presença. Quando houve a definição aí, o debate inclusive ia ser dia 18 de setembro. Então, por uma recomendação do TRE, a gente esperou a realização das convenções e também, né, o início da propaganda eleitoral, né, confirmando essa questão aí. Terminou o prazo e tal, a gente realizou a reunião com quem foi confirmado na convenção. Então, Tony e Zé saíram, o candidato ficou Marcelo Gomes. Nós nos reunimos aqui com representantes das 5 candidaturas que têm direito a participar do debate. São 6 candidatos, mas a lei só obriga a convidar para debates quem tem pelo menos 5 deputados no Congresso Nacional. Isso aí é o caso de Delegado Lessa, Marcelo Gomes, Marcelo Rodrigues, Rafael Delon e Raquel Lira. A reunião contou com representantes de todas as coligações que, no ato da reunião, assinaram um documento e confirmaram presença no debate. Até o momento, nenhum dos candidatos informou que não vai participar do debate, pelo menos oficialmente, né, Renato? Exatamente. Então, eu reforço, né, todos participaram, todos assinaram um documento, né, assinando esse compromisso com a Rádio Cidade de participar do debate e também das entrevistas de estúdio que começam a partir da segunda-feira. Até o momento não chegou nada a gente, tá, de forma oficial, que alguém teria desistido de participar ou do debate ou das entrevistas de estúdio. Mais uma vez, reforço. Em todos os momentos que reunimos presencialmente e também falamos no nosso grupo do WhatsApp, todos os 5 representantes dos 5 candidatos estiveram apostos, sempre muito atenciosos, assinaram o documento, se comprometendo a participar. Então, a gente acha que vai estar todo mundo, né? A gente realmente só vai saber quando chegar o momento, chegar a hora, se todos estiverem, ou se a gente for comunicado oficialmente antes disso. Mas a expectativa é que todos participem, né? Afinal de contas, todos são importantes para esse processo, né? Eu acho que é um debate de rádio, de TV, entrevistas de estúdio são extremamente importantes para a prática da democracia. É um momento que você que tem um espaço maior para você falar e até mesmo também ser questionado e explicar, né? Então, é um espaço muito importante, né? Então, eu tenho certeza que todos valorizam muito esse contato e esse tipo de exposição de ideias. Então, a gente acha que todo mundo vai participar, mas até o momento, nada chegou diferente disso, tá certo? Renato, eu queria falar de política agora, né? Ontem, não tá falando de política, não, né? De política sem ser de eleição. Ah, tá. Ontem, né, na quarta-feira, o prefeito de Agrestina, Tiago Nunes, ele conseguiu um habeas corpus e ele foi liberado aí da penitenciária Juiz Plácido de Souza. Todos lembram que ele foi
preso na Operação Pescaria 3 da Polícia Federal, né? E teve aquela confusão, afastamento dele e do vice-prefeito Zito da Barra, e os dois foram presos. Zito da Barra conseguiu um habeas corpus semana passada, foi liberado, e o Thiago Nunes foi liberado na quarta-feira por meio de habeas corpus. Olha a situação que aconteceu, você que está na experiência Rádio Cidade, em Agrechina ontem à noite. Uma multidão fez uma festa para receber o Thiago Nunes. Vamos ouvir um pouco aqui. Tem outro vídeo também de uma carreata que foi feita e a multidão saiu a pé pelas principais ruas da cidade, e aí todos ignoraram as questões de segurança, saúde, né? Saúde, crianças, adolescentes, tudo sem máscara, uma verdadeira farra, literalmente falando. Pronto, então, para quem... Eu vou só lembrar a situação. Thiago Nunes estava preso sob suspeita de desvios aí, uma confusão danada lá com a Polícia Federal. Fraude em licitação, desvio de verba pública. Olha, uma situação, e a população age dessa maneira. É difícil, viu? É difícil. 7 horas e eu não vou nem falar, porque se eu começar a falar aqui, eu não vou parar, não. 7 horas e 37 minutos, vamos para a pauta 14, bem rapidinho. Mais de 8.700 candidatos nessas eleições adotaram títulos religiosos nos nomes que serão apresentados nas urnas. São esses nomes que, na maioria das vezes, eles utilizam para fazer a campanha e conquistar votos. Os dados fazem parte de um levantamento com base nos registros de candidaturas apresentados ao Tribunal Superior Eleitoral e que ainda serão julgados nas próximas semanas. Entre os títulos, o mais utilizado é o de pastor-pastora, com mais de 51% dos casos, seguido por irmão-irmã, com 41%. Como concentram a maior parte das candidaturas, os postulantes ao cargo de vereador apresentam também o maior número de títulos religiosos. Na sequência, aparecem os candidatos a vice-prefeito e, por último, os candidatos a prefeito. E as fake news vão ser checadas nessas eleições. Laís Florencio traz agora os detalhes de uma parceria para tratar do assunto com o Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral lançou uma parceria com 9 agências de checagem para combater a disseminação de informações falsas nas eleições. Entre as agências que fazem parte da parceria está a Lupa, a Aos Fatos e a Boatos.org. O acordo com o TSE prevê que as checagens fiquem disponíveis nos sites das agências e na página Fato ou Boato da Justiça Eleitoral. O presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, disse que a iniciativa pretende diminuir o impacto da desinformação nas eleições por meio da ajuda da imprensa profissional. Laís Florencio, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Obrigada, Laís. 7 horas e 39 minutos. Vamos para mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais Jornal da Cidade. Está ouvindo o programa Jornal da Cidade. A apresentação: Mário Flávio e Renata Torres. Apoio: Unimed Caruaru. Cuidar de você. Esse é o plano. Casa Nova Construção. Comemorando 19 anos com muita promoção e ofertas especiais. Aproveite! Sabe qual é o segredo para eu estar sempre conectado dentro de casa? É a fibra ótica BrisaNet. A banda larga líder em satisfação no Nordeste tem planos residenciais de internet de até 1 GB e vantagens exclusivas. Tem Wi-Fi, suporte técnico 24 horas e aplicativos exclusivos para assinantes. Acesse o site e conheça todos os planos. Internet é com a líder, BrisaNet, levando o mundo até você. A Rádio Cidade chegou. Sintonize 99,7 FM e acompanhe o melhor conteúdo. Notícias, prestação de serviços, esportes, entrevistas, músicas e muito mais. Também estamos nas plataformas Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Rádiosnet e TuneIn.
Para mais informações, acompanhe nossas redes ou ligue 3721.000 ou 81 98243 5080. Rádio Cidade 99,7. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Biscoito Piraquê Água Gergelim 240 gramas, só R$ 3,99. E iogurte Nestlé Morango Vitamina de Frutas, só R$ 9,89. Salsicha Hot Dog Avivar 1 kg, R$ 7,49. Batata Mr. Fries 2 kg, só R$ 17,49. Filé Peito de Frango Avivar 1 kg, R$ 10,90. E shampoo Seda Diversos, exceto anticaspa, viu? 325 ml, só R$ 6,99. Me compra bem. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Rádio Cidade. Na Rádio Cidade são 7h42. Já estamos de volta com o programa Jornal da Cidade. A apresentação: Mário Flávio e Renata Torres. Apoio: Unimed Caruaru. Cuidar de você. Esse é o plano. Casa Nova Construção. Comemorando 19 anos com muita promoção e ofertas especiais. Aproveite! Estamos de volta com o Jornal da Cidade. O presidente da República, Jair Bolsonaro, assinou o decreto que institui a Política Nacional de Educação Especial, equitativa, inclusiva e com aprendizado ao longo da vida. A proposta dos Ministérios da Educação e da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos amplia o atendimento educacional especializado aos estudantes com deficiência, transtorno globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. A nova política tem o objetivo de incentivar que estados, Distrito Federal e municípios, em colaboração com a União, implantem programas e ações que garantam o direito à educação e ao atendimento educacional especializado a esses alunos. A proposta também prevê a flexibilização dos sistemas de ensino com alternativas educacionais, além das escolas regulares inclusivas como classes regulares, classes e escolas especializadas, classes e escolas bilíngues de surdos, segundo as demandas específicas de cada estudante. 7h43. Em Pernambuco, 93% do rebanho foi imunizado contra a febre aftosa. Como traz Scarlett Lima na reportagem agora. Mesmo com as medidas de isolamento social, Pernambuco conseguiu atingir a meta estabelecida pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de imunização do rebanho do estado. A primeira etapa da campanha de vacinação, que aconteceu nos meses de junho e julho, imunizou 93,59% do rebanho pernambucano. A primeira etapa, que sempre ocorria em maio por conta da pandemia, foi realizada em julho e teve seu prazo estendido até julho. Já a declaração dos animais pôde ser feita até o dia 31 de agosto. Ao todo, 1.827.041 bovinos e 9.685 búfalos foram vacinados. Em novembro, acontece a segunda etapa de campanha de vacinação contra a febre aftosa. Nela, apenas os animais com até 2 anos de idade devem ser imunizados. Scarlett Lima, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Obrigada, Scarlett. Muito bem. Apesar da flexibilização das medidas de distanciamento social imposta com mais rigor por estados e municípios nos primeiros meses da crise sanitária, a informalidade encolheu no trimestre encerrado em julho, segundo a pesquisa PNAD contínua divulgada aí pelo IBGE. Na comparação com o período de maio a julho de 2019, o total de informais caiu 20%. Neste ano, 30 milhões de pessoas atuavam sem registro formal. Um ano antes, eram 38 milhões. Com o emprego de carteira... Como o emprego com carteira também não reagiu nos dados da pesquisa do IBGE, isso indica que até julho a procura por emprego ainda não tinha sido retomada. Dados oficiais do mercado formal divulgados pelo Ministério da Economia também mostram um saldo positivo de vagas para julho e agosto, mas os dados não são comparáveis com os do IBGE porque as pesquisas têm metodologias diferentes. E o Centro Regional das Nações Unidas para a Paz, o Desarme e o Desenvolvimento na América Latina e Caribe apresentou um monitoramento dos casos divulgados pela imprensa de casos de presença e uso de armas de fogo em escolas nos países da América Latina e Caribe. No Brasil, a apresentação do estudo foi feita em um evento conjunto com o Instituto Sou da Paz. No total, foram registrados aí 122 incidentes com armas em escolas entre junho de 2010 e julho de 2019.
A Argentina, México e Brasil aparecem como os países com o maior número de casos, concentrando aí 60% do total de incidentes reportados na imprensa durante esse período. O centro fez um monitoramento similar entre 2000 e 2010 e registrou cerca de 50 ocorrências que foram reportadas nos meios de comunicação. Entre os tipos de incidentes estão o encontro de armas de fogo dentro do ambiente escolar sem posse atribuída a alguém, porte de arma por estudante ou encontrada nos seus pertences e o uso de armas de fogo com disparo ou uso para ameaçar, intimidar ou roubar. Em 66% dos incidentes, a escola era pública, em 15% escolas privadas e 19% sem informação na publicação. 7h46 e o corregedor da Câmara dos Deputados, o deputado Paulo Benston, do PTB do Pará, apresentou ao presidente da Casa, Rodrigo Maia, um parecer recomendando o envio do processo da deputada Flor de Lis para o Conselho de Ética. O caso foi analisado pelo corregedor após a apresentação feita no fim de agosto pelo deputado Léo Mota, contra a deputada acusada de quebra de decoro parlamentar. Mota apresentou a denúncia após a parlamentar e os filhos dela virarem réus no processo que apura o assassinato do marido dela, o pastor Anderson do Carmo. Flor de Lis é acusada de ser a mandante do crime e nega o envolvimento na morte. Agora, a mesa diretora da Câmara vai analisar o relatório e vai decidir se envia o caso para o Conselho de Ética da Casa. O presidente Jair Bolsonaro sancionou com 2 vetos o projeto do Congresso Nacional que aumenta as exigências para as mineradoras quanto à segurança de barragens. A lei proíbe o uso de barragens construídas pelo método chamado montante e prevê multas administrativas de 2 mil a 1 bilhão de reais para as empresas que descumprirem as normas de segurança. Além das multas, o infrator pode sofrer penalidades que vão de advertência até perda dos direitos de exploração mineral ou de benefícios fiscais concedidos. O método a montante é aquele em que a construção se dá pelo empilhamento de camadas sucessivas de rejeitos de mineração sobre o dique inicial. Esse era o método usado pela Vale nas barragens de Mariana e Brumadinho, em Minas Gerais, que romperam nos anos de 2015 e 2019, matando mais de 250 pessoas e deixando um rastro de destruição ambiental. Pela nova lei, as empresas que usam esse tipo de barragem têm até 25 de fevereiro de 2022 para desmontá-las, mas o prazo pode ser prorrogado pela Agência Nacional de Mineração em razão da inviabilidade técnica para a execução do serviço nesse tempo. A decisão de prorrogar precisa ser referendada pelo órgão ambiental. Outro ponto importante da norma é a possibilidade das instituições de fiscalização exigirem, em até 2 anos, algum tipo de garantia financeira para a cobertura de danos provocados por reservatórios de hidrelétricas e barragens consideradas aí de médio e alto risco, usadas por mineradoras e também por indústrias. 7h48, um projeto de lei recém-apresentado no Senado garante aos personal trainers livre acesso às academias de ginástica. O autor da proposta é o senador Jorge Cajuru, do Cidadania. Para permitir o livre acesso, o projeto introduz um novo parágrafo na Lei 9.696, de 98, que regulamenta a profissão de educação física. De acordo com o parágrafo, abre aspas, ao profissional da educação física que presta serviços personalizados, no caso do personal trainer, fica assegurado o livre acesso sem ônus a unidades de promoção de saúde física, academias e similares nos horários de atendimento aos alunos regularmente matriculados nessas unidades. O senador argumenta que a presença do personal trainer independente em academia, acompanhando os alunos, não gera despesas extras a esses estabelecimentos. Ainda não há data prevista para a apreciação desse projeto. Algumas academias, inclusive, já permitem isso, Mário. Se o aluno tiver matriculado, ele pode treinar com o personal. Tá certo. Olha, uma pesquisa elaborada por pesquisadores do Laboratório de Tecnologia dos Aglomerantes do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade Federal de Pernambuco indicou que o uso das cinzas de bagaço de cana-de-açúcar adicionado ao cimento melhora a qualidade do concreto. O efeito se dá através da redução do ataque de agentes externos, o que favorece aí a aderência e o endurecimento do produto. O estudo que se propôs a caracterizar e avaliar essa capacidade das cinzas do bagaço da cana em diversos graus de moagem por meio de raio-x revelou a possibilidade concreta de utilizar o material desde que com o devido beneficiamento como substituição parcial do cimento. Também avaliadas, as cinzas in natura não atenderam aos requisitos químicos. O artigo foi publicado recentemente na Construction and Building Materials, periódico internacional de alto impacto na área de construção civil. A pesquisa é de autoria da mestra pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da UFPE, Sara Martins Torres,
com a colaboração dos doutorandos Victor Stolano, Priscila Bastos e Nilvan Teixeira Júnior e orientação do professor Antônio Acácio de Melo Neto. A pesquisa foca na utilização de materiais cimentícios suplementares na indústria da construção civil, visando a redução das emissões de CO2 e do consumo de energia da produção do cimento Portland, com a destinação apropriada aí de resíduos. 7 horas e 51 minutos, estão abertas até o domingo as inscrições para cursos gratuitos de qualificação técnicos de aperfeiçoamento profissional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC. Ao todo, 1.583 vagas em 30 opções de cursos nos segmentos de saúde, beleza, gastronomia, hospitalidade, comércio, idiomas, design, gestão, tecnologia e artes. De acordo com o SENAC, para se inscrever é preciso ter renda familiar de até 2 salários mínimos por pessoa e satisfazer os pré-requisitos do curso escolhido. As inscrições são feitas na internet e as aulas podem ser na modalidade presencial ou flexível, a depender do segmento. Ainda segundo o SENAC, as oportunidades são para as cidades do Recife, Paulista, Moreno, Rio Formoso, Serinhaém, Vitória de Santo Antão, Pombos, Caruaru, Garanhuns, Arco Verde, Serra Talhada e Petrolina. O aluno deve residir próximo ao local de realização das atividades e as cargas horárias variam de 20 horas a 1.200 horas. Após a análise dos inscritos, o resultado dos aprovados deve ser divulgado na segunda-feira, dia 5. As matrículas podem ser feitas nessa data e também na terça, de forma presencial nas unidades do SENAC ou em outros pontos mencionados no edital da seleção disponíveis na internet. No documento também é possível encontrar o número de vagas para cada curso. E o Ministério da Educação divulgou os dados preliminares do Censo Escolar da Educação Básica 2020, relativos até o dia 11 de março. Os números mostram que as matrículas nas redes públicas estaduais e municipais de ensino somavam mais de 36 milhões de estudantes, desde a creche até o ensino médio, incluindo a educação de jovens e adultos. Os dados ainda poderão ser revisados. Os responsáveis pelas escolas têm até o dia 30 deste mês para complementar os dados e, se necessário, corrigir as informações enviadas. Os resultados são referentes à matrícula inicial da creche, pré-escola, ensino fundamental e ensino médio, no ensino regular e na educação de jovens e adultos presencial, fundamental e médio das redes estaduais e municipais, urbanas e rurais em tempo parcial e integral e o total de matrículas nessas redes de ensino. Segundo a pasta, a versão final do censo está prevista para ser divulgada em dezembro. Os dados divulgados mostram que na educação infantil foram registradas cerca de 6,3 milhões de matrículas, das quais mais de 2 milhões em creches, somando as matrículas em período integral e parcial e quase 4 milhões de pré e quase 4 milhões na pré-escola. O censo escolar é o principal instrumento de coleta de informações da educação básica e o mais importante levantamento estatístico educacional brasileiro nessa área. As matrículas e os dados escolares coletados servem de base para o repasse de recursos do governo federal e para o planejamento e divulgação de dados das avaliações realizadas aí pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, ou INEP. E teve tremor de terra, viu? Foi agora, no começo da manhã, às 5h24, outro aqui em Caruaru. 5 horas e 24 minutos, então quem acordou cedinho pode sentir, ou talvez você tenha acordado até com um tremor de 1,8, tá? Segundo, né, o Laboratório de Sismologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que é quem monitora esses fenômenos aqui na região, ou seja, a terra continua tremendo. Vamos falar de esportes agora, Mário? Vamos lá. E a UEFA realizou o sorteio da primeira fase de grupos da temporada 2020-2021 da Champions League. Lionel Messi, 6 vezes melhor do mundo, e Cristiano Ronaldo, que faturou o prêmio 5 vezes, se enfrentarão pelo grupo G. Na última temporada no Barça, Messi buscará o 5º título europeu com a camisa do clube catalão. A camisa 10 foi campeã em 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2014 e 2015. Já Cristiano Ronaldo, maior artilheiro da história da competição com 133 gols, vai tentar conquistar a 6ª taça da Champions. O português venceu o torneio pela primeira vez com o Manchester United em 2007 e 2008. Pelo Real Madrid foi tetracampeão 2013, 2014, 2015, 2016, 2016, 2017, 2017 e 2018. E o atual campeão, Bayern de Munique, cabeça de chave do grupo A, não enfrentará a fase de grupos nenhum time que já venceu a competição, além de Red Bulls, como é o nome disso, Mário? Salzburg e Lokomotiv Moscou. Terá pela frente o Atlético de Madrid, com quem já fez uma final de Champions. Passando aqui rapidinho os grupos. Champions. Isso, passando aqui rapidinho os grupos. Grupo A tem o Bayern de Munique, Atlético de Madrid, RB Salzburg e Lokomotiv Moscou.
Grupo B tem Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Inter e Mönchengladbach. Que nome da moléstia é esse desse time aqui? No grupo C tem Porto de Portugal, Manchester City, Olympiacos e Olympique de Marseille da França. No grupo D, o Liverpool, Ajax, Atalanta da Itália e o Midland. Esse também eu não conheço não. No grupo E tem o Sevilha, Chelsea, Krasnodar e Rennes da França. No grupo F, o Rennes da França. No grupo F, Zenit, que é bem conhecido, Borussia Dortmund, Lazio e o Clube Brugge. Alguns times desses são da Suíça, do Azerbaijão, etc. Grupo G tem a Juventus de Turim, o Barcelona, o Dinamo de Kiev e o Ferencváros. E fechando o grupo H tem o PSG do Neymar, o Manchester United, o RB Leipzig e o Istambul, o time do grupo dificílimo aí, o grupo do Pronto, PSG aí você, e Neymar. Você Champions para Champions agora. Isso, de Champions para Champions brasileira. De Champions raiz com Champions Nutella. Isso, Vanduí Braga Ou está Champions chegando... expectativa e Champions realidade. Vanduí Braga está chegando e analisa o jogo do Central com o Potiguar, que terminou de novo em empate. Terceiro jogo do Central, terceiro empate, e as cobranças para o técnico da Patativa, o Silvio Criciúma, estão aumentando. Bom dia, Vanduí. Bom dia, Mário. Bom dia, Renata. E um bom dia a todos que acompanham o Jornal da Cidade. Ontem, o Central entrou em campo. Em uma viagem para Mossoró, o Central jogou contra o Potiguar e acabou empatando em 0-0. O Central coleciona 3 empates em sequência nas 3 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro da Série D. Eu vinha falando ontem na nossa jornada que talvez fosse melhor ter ganhado uma partida, ter perdido as outras 2 e estar com os mesmos 3 pontos. Porque o Central se encontra atrás do Coruripe, em 6º lugar, justamente por conta do desempate em número de vitórias. Falando do jogo, o Central podia ter sido um pouco mais efetivo na frente, já que não marcou gols aí pela primeira vez no Campeonato Brasileiro da Série D. Mas positivamente na defesa também não levou nenhum. A única coisa que ficou em questão foram as substituições de Silvio Criciúma. Esperou muito tempo para substituir, já veio substituir já no finzinho do jogo, com 3 substituições de uma vez nos últimos minutos, e aí as outras 2 ele fez no decorrer do segundo tempo. Houve muita cobrança com relação a isso. Mas o Central tem muitos problemas extracampo. Foi anunciado que não há dinheiro para pagar os salários dos atletas. E quem é que trabalha sem receber? É muito difícil, a situação é complicada pelos lados do Central. E o Central volta a campo na terça-feira contra o ABC em Natal, também no Rio Grande do Norte. Vamos debater tudo a semana inteira, até a terça-feira, esse jogo do Central. Teremos transmissões também no fim de semana. Teremos o Náutico contra a equipe do Confiança amanhã, a partir das 3h30 da tarde. Vanduí Braga, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Rapaz, o Vanduí Braga, ontem encontrava um amigo dele, ele disse, todo mundo chama ele de Dudu Braga. É um nome melhor pro rádio, viu? Dudu Braga? Dudu Braga. Melhor do que Vanduí. Dudu Braga não é o filho de Roberto Carlos, não? Sei não, sei que todo mundo chama ele de Dudu Braga. Não é Vaga, não. É. Olha, passando aqui rapidinho, após o comentário aí do Dudu Braga, né? O ABC jogou ontem e venceu, completando aí o grupo do Central. O ABC que jogou fora de casa e conseguiu essa vitória importante aí, né? O time de Natal venceu o Vitória da Conquista por 3-0 fora de casa. Segundo Leandro Paulo, esse Vitória da Conquista aí era o melhor time. Imagine se fosse o pior. 3-0 em casa levou. A ABC tem 7 pontos, lidera. O Vitória da Conquista tem 6 com essa derrota de ontem. O Itabaiana tem 5 e o Frei Paulistano tem 4. O Central é o 6º colocado com 3 pontos. Vai pegar justamente o ABC lá em Natal na próxima terça-feira, Renato. Olha. Difícil com esse extra-campo do Central aí. 8 horas, tá bom. Difícil demais, viu? Tá bom. Chega. Mais um extra. As pessoas enganadas. 8 horas. Não tem tempo mais pra nada. Vem na sequência Manhã Cidade.
Você ouviu na Rádio Cidade o programa Jornal da Cidade. A apresentação Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você. Esse é o plano. Casa Nova Construção. Comemorando 19 anos com muita promoção e ofertas especiais. Aproveite. ZYI 785 Rádio Cidade Caruaru, FM 99,7. Uma emissora do grupo AJS de Comunicação. Casa do Serralheiro. Portas e janelas de alumínio. Perfis de alumínio. Nas linhas Búzios. Engenharia de 8mm e 10mm. Box. Linha 25. Módulo prático. Perfis de PVC. Nas cores branco e amadeirado. Ferragens e fechaduras. Casa do Serralheiro. O melhor preço da região. Avenida Leão Dourado 13A. São Francisco. Caruaru. Telefone 81 3722 7628. E pra você que tá ligado na Rádio Cidade, aqui é o DJ Rui Taveira. Sábado, às 10 da noite, tem o Dance Bem Classics. Você vai viajar no tempo ao som dos clássicos das pistas dos anos 70, 80, 90, muita disco music pra você curtir. Portanto, sábado, aqui na Rádio Cidade, nos 99,7, o Dance Bem Classics. Tô esperando você. Dance Bem Classics. Rádio Cidade. Cuidar da saúde é coisa séria e você precisa de uma academia com foco no seu resultado. Up Personal Gym. Up Personal Gym, a academia da família que treina você, seus filhos e seus pais com treinamento personalizado e com hora marcada. Faça-nos uma visita. Avenida Venezuela 400B, bairro Universitário Caruaru. Up Personal Gym. Personal Gym. Saúde e qualidade de vida. Você encontra aqui. Marketing